Olá, bem-vindo a mais um Talk Show em Voz. Hoje o nosso papo é sobre o período da privatização da Embraer e todo aquele efeito psicológico que aqueles 1000 dias antes da privatização efetiva da companhia trouxe para toda a região do Vale do Paraíba e também para o Brasil, e os reflexos que a gente está vendo hoje num novo ciclo que a Embraer está passando e que ingressa também num período de bastante apreensão sobre o que vem pela frente. Para bater um papo sobre isso, uma pessoa que participou diretamente do período de privatização da Embraer, Manuel Oliveira, foi vice-presidente financeiro da Embraer naquele período, naqueles 1000 dias, ao lado do seu Osiris Silva, teve todo o desafio de colocar em prática um programa que salvaria a companhia e que esperava-se naquela época, pelo menos vocês acreditavam muito, que a Embraer seria o sucesso que virou. Talvez tenha sido um sucesso até maior do que se esperava, né, Manuel? Sem dúvida. Eu acho que todo mundo acha, né? Como é que um país nosso, ainda em desenvolvimento, poderia desenvolver uma tecnologia própria, né? Conquistar mercados e fazer os aviões tão eficientes e tão bonitos como o da Embraer. Então, eu acho que é o orgulho de todos os brasileiros, né? Isso que nós devemos que guardar e transmitir para todo o povo brasileiro, que nós realmente podemos ser os primeiros, como somos, né? Os mais importantes produtores de avião no mundo, entre os 3 maiores. A gente conversava antes sobre isso e a gente falava sobre ciclos. Então, a Embraer teve um ciclo de 25 anos, que foi o ciclo do período que ela foi uma empresa estatal. Saiu de uma ideia, virou uma companhia, produziu muito e entrou numa crise profunda que quase levou ao fechamento da empresa. E foi no fechamento desse primeiro ciclo de 25 anos que veio a privatização. Após 25 anos de privatização, ela entra num novo momento. Um momento em que ela passa a fazer parte de um grupo que é ainda maior, mas não foi puramente adquirida por esse grupo. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Que ciclos são esses que a gente vê acontecendo? 25 mais 25, 50 e 2 grandes transformações. Olha, Rui, na verdade é um ciclo de 75 anos. Se a gente começar a olhar um pouco para a história, a gente vê o seguinte: em 1944, ainda durante a guerra, o brigadeiro Montenegro ele foi para os Estados Unidos e foi visitar o MIT. Foi lá que despertou nele a ideia de que o Brasil poderia ser um produtor de aviões. 1944 é 25 anos antes de 1969, quando foi criada a Embraer. E interessante que 25 anos depois também, a Embraer foi privatizada em 94, e 25 anos depois, agora ela passa por uma nova fase de ser uma empresa super global. Então, me parece que os 25 faz parte da nossa história, não é? E o que representa isso? Representa exatamente um processo de evolução. A gente sabe que a empresa continua evoluindo, mas sabe que a cada momento ou a cada ciclo ela tem que dar um salto. É o próprio salto da sobrevivência. É o próprio salto que as empresas passam e que nós, como pessoas, também passamos, né? Então, a Embraer sofre esse processo e eu tenho certeza que daqui 25 anos ou antes, ela vai ter que dar um outro salto. Agora, você viveu 1000 dias bastante intensos. Você era major da Força Aérea, estava na Embraer há menos de 10 anos, quando assumiu a vice-presidência financeira de uma empresa que tinha uma dívida bilionária, né? Como é que foi isso? Ter que administrar uma empresa que devia mais do que tudo que tinha. Bom, toda essa gestão, todo esse trabalho que nós fizemos, obviamente, devo dizer que eu apenas liderava um grupo na qual, por exemplo, a Isilda fazia parte, que é a nossa associada. A Isilda sempre foi nosso braço direito e ela foi fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho na privatização da Embraer. Então, eu quero deixar isso registrado, que realmente ela nos ajudou muito, né? E, de fato, quando nós assumimos aquela posição de ser o responsável pela privatização, a gente tinha uma dívida de $1,5 bilhão
com faturamento médio de 400 milhões de dólares, o que era muito pouco, e é uma dívida impagável e uma série de coisas a gente tinha que fazer. As dificuldades eram enormes em todos os sentidos. Basta você perceber, por exemplo, que naquela época o presidente dos sindicatos metalúrgicos era o ex-presidente Lula, que por 2 vezes ele esteve em São José dos Campos para poder conclamar todos os empregados a dizer não à privatização. Vocês lembram também que a prefeita da cidade era Ângela Guadagnin, e vocês sabem muito bem qual é a posição dela em relação a privatizações, então nós estávamos realmente, não tínhamos apoio nenhum. Quer dizer, os empregados naquele momento também estavam todos eles temerosos de que, bom, a empresa, se fosse privatizada, ela acabaria, né? Nós tínhamos, fizemos na época um levantamento, 75% dos oficiais da FAB, principalmente no nível de generais, também eram contrários à privatização. Quer dizer, havia um medo geral. E, no entanto, nós, e principalmente o engenheiro Osíris, estava consciente que a única forma de sair daquela crise seria a privatização. E daí deu início a todo o nosso trabalho de como resolver tudo isso perante a sociedade, perante os empregados, perante o governo, né, perante a todos. Bom, se vocês fossem seguir o senso comum não queria privatização, uma empresa com uma dívida de 1 bilhão ou mais fecharia, não teria outra solução. Como é que vocês conseguiram, então, vender a ideia de que a privatização seria possível? Bom, primeiro, assim como hoje no Envoz, o nosso grande líder é o engenheiro Osíris Silva. E ele acreditava que a gente podia conseguir essa privatização. Eu gosto sempre da palavra dele, vamos pensar grande, não vamos desistir nunca, vamos trabalhar junto, e ele nos ajudou. Mas existia também um fato importante, é que naquela época, quando a Embraer foi colocada no programa de privatização, o presidente era o presidente Collor, e o presidente Collor ele foi muito incisivo em colocar uma meta de privatização da Embraer, porque ele sabia que, ao privatizar a Embraer, ele quebraria uma barreira muito importante em relação às outras empresas que estavam na fila de privatização, por exemplo, a Vale Rio Doce. Então, ele colocou meta de governo privatizar. E ele usou um sistema muito legal. Ele disse o seguinte: eu quero demonstrar ao povo brasileiro que essa empresa precisa ser privatizada. E aí criou um processo, vamos dizer, de empoderamento, né, do próprio Osíris, e, obviamente, eu estava um pouco do lado dele, e disse: nós vamos subir a rampa do Planalto junto para mostrar ao país que eu apoio a privatização. E teve um dia lá, uma manhã, eu estava subindo a rampa com o presidente e com o Osíris, né? E cada passo que eu dava, eu sentia que eu adquiria energia de enfrentar tudo isso, que não foi fácil. Existem várias passagens que a Isilda lembra muito bem, que nós sofremos demais. Mas conseguimos porque nós tínhamos um líder, nós tínhamos uma vontade e, principalmente, nós estávamos convencidos que era a forma de salvar empregos e salvar tecnologia no nosso país. Agora fala para mim, qual que é o peso de subir aquela rampa com o peso de uma privatização daquele tamanho para ser feito? Pois é, cara, eu acho o seguinte, cara, a gente sabe que dentro de nós temos vários arquétipos, né? E um dos arquétipos que nós temos é do herói. Então, na medida em que você puxa a vida, todo mundo acreditando na gente, aquele arquétipo de herói, ele passa a nos dar força, sabe? Vocês foram empoderados ali, né? Empoderados pelo presidente da República. Exatamente. Quer dizer, e não só isso, porque quando nós entramos no Palácio do Planalto, nós verificamos que todos os brigadeiros da Força Aérea, imagina, uma quantidade enorme de brigadeiros, estavam lá. E o Collor disse: esses caras vão privatizar a Embraer e precisam do apoio de vocês. Então, naquele momento, ele foi fundamental. É claro que essa classe, os brigadeiros, a gente teve que negociar formas de poder conseguir isso. Uma delas, por exemplo, foi a Golden Share, né? A Golden Share foi a forma de a gente poder dar alguma contrapartida, vamos dizer assim, para a aeronáutica, para que ela concordasse com a privatização. De quem foi a ideia da Golden Share?
Eu diria o seguinte, eu quero dizer também uma outra questão fundamental, porque eu gosto muito de falar da questão do grupo, mas a questão do grupo não nasceu assim de uma forma tão espontânea. Às vezes a gente esquece da importância de grupo. Mas a gente sofria muito, realmente tinha muita pressão, a pressão dos salários, a pressão dos fornecedores. Devia mais de $1 bilhão para o fornecedor de todo mundo, quer dizer, estava uma pressão terrível. E realmente eu não sabia nem sequer como fazer para liderar aquele movimento. Nesse processo, eu tive até uma doença chamada vitiligo, eu acho que todo mundo sabe, que nasceu exatamente na minha ponta da testa aqui. Eu falei, meu Deus, ainda vou ficar parecendo uma vaca malhada, né, ao final do processo. No entanto, eu diria o seguinte, de certa manhã, quando eu fui trabalhar, a gente começava às 7h15 da manhã, alguém deixou sobre minha mesa um livro, eu sequer sei quem deixou. E era um livro que contava as histórias, as metáforas da Cabala. E uma das metáforas que boa parte das pessoas conhecem é aquela que mostra que havia, nesse caso, duas salas, 2 banquetes, e num dos banquetes estava todo mundo feliz, corado, e na outro banquete todo mundo estava passando fome. Então, qual é a diferença entre um banquete e o outro? O fato era o seguinte, que as pessoas que estavam lá, elas tinham um defeito físico, elas não tinham esse movimento de levar para a boca. O movimento dela era o contrário. Então, a metáfora mostrava que aqueles que conseguiam se juntar e um alimentar a boca do outro, esses sobreviviam. Quer dizer, mostrando a necessidade, a importância do grupo. A partir daquele momento, nós descobrimos que a gente tinha que se unir. E aqueles que viveram naquele momento sabem que diariamente, e portanto por quase 1000 dias, nós nos reunimos com todos os gerentes, com toda a liderança da fábrica, para continuar mantendo aquela ideia que era isso. Mas, é claro, nós ainda tínhamos que resolver o problema dos empregados, que eram 90% favoráveis à não privatização. Agora, não foge, não. Quem teve a ideia da Golden Share? Não, eu quero dizer que a Golden Share saiu desses grupos, dessas reuniões de grupos. Quer dizer, a ideia da Golden Share saiu do grupo, a ideia de 1 milhão de assinaturas saiu do grupo, a ideia da gente dar ações para todos os empregados foi do grupo, a ideia da gente ter um representante dos empregados no conselho da empresa foi do grupo. Então, vocês veem que tudo isso surgiu desse trabalho coordenado. Eu diria o seguinte, eu chamo é uma inteligência cooperativa. É como a gente faz aqui no Invoice. A gente discute as coisas e sai desse embate de ideias. Então, não existe ninguém especial que é dono da ideia. Eu estou falando da Golden Share porque ela foi muito falada recentemente nesse processo todo de joint venture com a Boeing. Porque se não fosse a Golden Share, muito provavelmente a Boeing viria aqui e compraria tudo. E a Golden Share deu ao governo a capacidade de dizer, não vai ser bem assim. Por que ela foi criada e como é que você viu a utilização dela ao longo da história da Embraer depois dessa criação? Olha, eu acho que a Golden Share foi uma proteção para a Embraer e uma proteção para a indústria aeronáutica. Porque, lembra, uma das condições da privatização da Embraer que foi colocada para nós é que nenhuma empresa do ramo aeronáutico poderia participar do leilão. Então, como é que você imagina vender uma empresa aeronáutica não para um grupo aeronáutico? Era outra dificuldade. Então, foram proibidos os nossos roadshows no mundo, etc. Então, não tinha saída. Quer dizer, como nós não tínhamos saída, nós tínhamos que encontrar formas de poder superar isso. E, como eu lhe falei, a questão da Golden Share ela foi proteção porque foi a forma que a aeronáutica principalmente, disse, não, nós não vamos abrir mão disso. E foi proteção por quê? Porque o grupo que comprou a Embraer era um grupo financeiro. Era o Banco Bozano Simons, que liderava... e graças a Deus, né, eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo o seguinte, que a visão era totalmente financeira. Tanto é verdade que, passados 1 ou 2 anos, a primeira coisa que o grupo fez foi vender as ações, com lucro fabuloso. E eles venderiam 100% da companhia, ou para a Boeing, ou para a Airbus, ou para quem fosse, simplesmente pelo resultado. Então, por isso que eu falo, a Golden Share foi a proteção.
E agora, nesse processo também da joint venture, novamente ela foi uma proteção, porque deu uma moeda de troca para se negociar. Eu quero dizer aqui, obviamente, que todos nós, inclusive o próprio Invoice, era favorável a essa joint venture, tá certo? Mas você entrar numa mesa de negociação sem nenhuma carta, você está perdido. Então, eu diria que primeiro ela protegeu, como a gente protege um filho antes de sair de casa, né? E depois que o ninho fica pequeno, o filho tem que sair. É isso que está acontecendo hoje, né? Mas o importante é que em tudo isso, de todas essas dificuldades, a Embraer acabou se fortalecendo e é a grande empresa que nós conhecemos hoje. Como é que foi para você ter sido colocado dentro de um momento que faz parte da história do Brasil? Porque você é um oficial da Força Aérea Brasileira e, num determinado momento, você foi alocado dentro de uma estatal que era um órgão público. Tudo bem, você era um funcionário público, mas as condições te levaram a participar de um momento da história. Você tinha essa noção quando as coisas estavam acontecendo? Não, realmente não tinha. Eu acho que se eu soubesse, eu não teria entrado. Eu até acho que até fui escolhido para ser o homem responsável por privatização, porque eu era o único novo entrante na diretoria. E eu tinha 45 anos, não conhecia muito das coisas, só tinha aquela fé e tinha aquela energia de resolver. E, portanto, por isso que a gente acabou tendo que passar por tantas dificuldades. O pessoal que estava dividindo espaço com você era tudo um pouquinho mais esperto que você, saiu fora disso. Essa é uma regrinha, né, que tem, né? A parte mais difícil fica sempre para aquele que está chegando. Está chegando, né? Agora. Mas foi muito legal. Novamente eu digo que a Força Aérea ela é fantástica, ela treina muito bem você. Ir para a Embraer foi minha terceira missão importante. A primeira missão foi quando a Força Aérea me mandou para os Estados Unidos para comprar os aviões P-16, que vieram para a Marinha e depois ficaram para a Aeronáutica. A segunda, quando me mandou para a Itália para negociar os contratos do MX, e aí o Kleber estava junto, fez parte dessa missão, né? E a terceira missão, que foi a própria Força Aérea nos deu, foi administrar os contratos da Força Aérea dentro da Embraer. Então, na verdade, a gente conhece, quer dizer, isso são quase, 30 anos vivendo com a Embraer. E na hora que você descobre, por isso que eu falei do arquétipo do herói, né? Que você tem que fazer alguma coisa, né? Para salvar emprego, salvar gente, tecnologia, isso acontece. É claro que o corpo não aguenta, né? O corpo não aguenta. Tivemos essas dificuldades todas. E essa do vitiligo, por exemplo, foi uma coisa terrível, porque vocês sabem, não tem cura, né? E já naquela época, pior ainda, estou falando, 25 anos atrás. E aí, inclusive, em determinado momento, o pessoal falou, Manuel, você vai muito para os Estados Unidos, vai lá nos Estados Unidos e se trata com um médico, né, uns médicos americanos. E eu fiz isso. Fui para os Estados Unidos, foi muito difícil encontrar um médico que pudesse atender, mas depois que ele atendeu, com todos aqueles protocolos, aquela coisa toda, eu saí de lá quase confiante, ele prescreveu uma receita. Falei, bom, agora sim, vou me salvar do vitiligo, né? Aí eu perguntei, doutor, a propósito, onde eu posso comprar essa receita? Falei, olha, ali tem um local, olha, é dentro de um shopping, né? Fiquei meio assim, né? Quando eu cheguei lá, que dei minha receita, que eu li, estava escrito pancake. Ele te receitou maquiagem. Ele me receitou maquiagem, cara. E aí eu falei, puta merda, que coisa, né? Agora você estava com um problema de saúde, um pepino, mas estava cheio de poder. E precisava conseguir quem financiasse as ideias que levassem à privatização. Por onde é que você começou? Quem foi o primeiro que você conseguiu convencer de que precisaria de o aval de alguém grande para que as coisas começassem a acontecer de verdade? Então, novamente, aqui entra algumas coisas que eu acho que são divinas, porque eu me lembro que nós botamos o Fred, né, que foi o presidente da Embraer. O Fred, na época, era gerente, ele era o nosso gerente, que foi mandado para Brasília para convencer os deputados a não dificultarem muito a nossa privatização. Você lembra que nós tínhamos José Dirceu, tínhamos o Suplicy, que eram ferozmente contrários e fizeram de tudo. Então, o Fred teve essa missão, eu acho que ele aprendeu muito nisso, falar com os deputados.
E um dia o Fred falou assim, Manuel, vem aqui, eu queria te apresentar para os principais deputados para te ajudar. Fui a Brasília, e aí um deputado falou assim, poxa, vocês da aeronáutica não são políticos mesmo, vocês não sabem resolver as coisas. Eu falei, mas por que, deputado? Porque vocês têm dentro da aeronáutica o cara que pode resolver o seu problema. Eu falei, mas quem? Ele disse, poxa, tem um brigadeiro, que era o brigadeiro Adir, ele está na reserva, e agora ele é o presidente do sistema Eletrobras. E eles têm um fundo de pensão que é muito forte. Por que você não vai falar com o brigadeiro? Eu falei, puta, eu falar com o brigadeiro? Qual que era a sua patente na época? Já era major? Eu acho que eu era capitão, cara. Capitão ou major, sei lá, não me lembro muito bem. Mas eu tinha que falar com o brigadeiro. Aí fui lá, pedi uma entrevista com o brigadeiro, todo poderoso, imagina essa tua, né? E falei, brigadeiro Adir, vim aqui lhe pedir uma ajuda. Importante, hein, esse negócio de pedir ajuda, porque você tem que ter a humildade de pedir ajuda, e na hora que você pede ajuda, as pessoas realmente amolecem. Mas o brigadeiro, até por ser brigadeiro, né, ele disse assim, pô, Manuel, mas por que eu vou te dar ajuda? E qual é a ajuda? Eu falei, a ajuda é o seguinte, nós precisamos desencadear um movimento de ter instituições que acreditam na Embraer e se dispõem publicamente que irão comprar as ações da Embraer. E até agora não conseguimos ninguém. Você sabe que não podemos fazer roadshow, não podemos falar com a empresa, então como é que nós vamos começar? Ele falou, e o que você quer de mim? Eu queria que os fundos de pensão do sistema, que se chama Sistel, nos apoiasse, conhecesse, obviamente, o nosso projeto, né, e declarasse que confia nesse projeto. E aí o brigadeiro disse, Manuel, mas por que eu ajudaria a Embraer ou ajudaria você? E aí é que vem aquela... Inspiração. A inspiração, esse arquétipo do herói. Eu falei, brigadeiro, eu botei o dedo na cara dele, porque tudo que o senhor tem, o senhor deve à aeronáutica. Desde a sua escola de formação, os seus cursos seguintes, né, e até as tuas 4 estrelas. E parece que ele foi impactado. Na mesma hora ele pegou o telefone, chamou o presidente da Sistel, nós explicamos, e a Sistel foi a primeira empresa que disse que compraria ações da gente. E foi, inclusive, uma das maiores investidoras, foi mais que o Banco do Brasil. Agora, você conseguiu fazer isso certamente porque você tinha subido a rampa dias antes, ao lado do Collor, né? Eu acho que sim, porque, na verdade, a gente sentia que a gente estava com apoio do Collor. Mas lembra uma coisa, que no meio do processo, o Collor caiu. E entrou o Itamar. Lembra do Itamar? Uhum. E falei, e agora? Nós não temos mais apoio. Como é que nós vamos dar continuidade a esse projeto com o Collor caído, o Itamar? E aí, obviamente, como a gente todos, esses políticos, eles sabem que eles precisam de apoio, eles precisam de movimentos, né? E a gente sabe que modernamente tem visto vários movimentos, inclusive que vão para as ruas agora, para demonstrar o que a gente quer. É que veio a ideia de fazer, de mobilizar o povo brasileiro para a privatização da Embraer. E foi no movimento de 1 milhão de assinaturas. E que eu também quero dizer que começou de uma forma... Naquele grupo que eu te falei, um dia eu levantei de manhã e falei assim, puxa vida, esse negócio de assinatura devia valer, né? Aí, na reunião dos gerentes, eu disse, olha, nós somos hoje da ordem de 4 mil a 5 mil funcionários na Embraer. E cada um, pelo menos, tem mais 3 parentes. Se nós juntarmos tudo, nós vamos conseguir, no mínimo, 10 mil assinaturas. Vamos fazer um movimento de 10 mil assinaturas? Foi quando o Arthur, todo mundo conhece o Arthur, que era, na época, o gerente de RH, falou, não, vamos fazer 1 milhão de assinaturas, nós temos que pensar grande. O Osíris não ensinou isso? Eu falei, 1 milhão de assinaturas? Nós sabíamos, por exemplo, que o movimento Salve o Rio Tietê já estava no seu 2º ano e não tinha conseguido 1 milhão de assinaturas. Pasme, foi. Nós conseguimos 1 milhão e 300 mil assinaturas em 3 meses e meio. Então, quer dizer, a gente sentiu a necessidade de realmente mobilizar o povo. Isso, eu me lembro a gente levando lá para o Itamar, caixas e caixas de assinaturas. E dentro dos valores da Embraer, todas as assinaturas foram auditadas. Nós tínhamos uma auditoria, na época, me parece que era Pricewaterhouse, pedimos para que fosse auditado.
e levamos aquilo. Certamente, ele ficou consciente de que ele tinha que apoiar esse movimento, como de fato apoiou e a empresa foi privatizada. Agora, quais são as lições que você vê que esse processo todo criaram, que podem servir hoje para qualquer empresário? Porque empresa passando por dificuldade financeira, eu não estou falando nem de dever 1 bilhão, mas dificuldade financeira é um risco de todo negócio. Quais são as lições que você tirou de lá que poderiam ser dadas a quem hoje está à frente de uma empresa e que precisa ter esse sentimento de grandeza e de força para superar dificuldades? Bom, novamente eu me remeto às ideias do Osíris. Lembra que uma das frases típicas do Osíris é não desistir nunca. Que a frase está feita dos empreendedores, aqueles que acreditam e continuam. Então, eu acho o seguinte, quando você tem um propósito e acredita nele, vá em frente, tente, repita, consiga, e você consegue. Essa é a primeira lição. A segunda lição é aquela que eu aprendi lá com a Cabala. Quer dizer, nós temos que trabalhar em cooperação. Essa história da competição acabou. Hoje as sociedades são cooperativas, em todos os sentidos. Então, o que a gente tem que estimular é que os empresários conversem com os seus administradores, conversa com os seus empregados, porque não tem nada mais importante, é uma coisa que eu tenho certeza que acontece na empresa ainda hoje, que o marido, ou mesmo a mulher, quando chega em casa, no jantar, e senta com os filhos, ele estufa o peito e diz assim, eu sou orgulhoso da minha empresa. Então, desenvolver essa capacidade é, na verdade, dividir um pouco aquela energia que nós falamos que eu adquiri subindo a rampa. Nessa hora, as coisas acontecem como por milagre. Manuel, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Obrigado por você trazer essas suas recordações de um processo bastante importante da nossa história. Obrigado, muito sucesso para você e a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.